Então, beleza, então, pessoal. Bom dia a todos aí. Eu sou o Emerson. Hoje a gente vai ter uma palestra bem legal, onde a gente vai aprender a como montar um cluster do GKE na Google e provisionar uma aplicação, né? Então, a gente vai entender o processo de como a gente cria a nossa conta gratuita lá na Google, eh, vai ver ali o processo de criação do cluster, e depois a gente vai trabalhar com deploy, entender um pouco sobre Kubernetes, né? Então, eu vou trazer o básico de Kubernetes, trazer alguns conceitos sobre ele, e principalmente muita coisa prática, né? Tipo, tem um slide aí que é só uma base, mas vocês vão ver muito terminal aí hoje. Então, esse aqui é a capa do slide, esse aqui sou eu, né? O Daniel pediu para escolher a melhor foto, né? Então essa é a melhor foto que eu tinha aí. Então eu sou o Emerson, trabalho aí como DevOps Engineer na For Linux, né? Além disso sou instrutor lá também, então eu ministro treinamentos aí de Kubernetes, Docker, Terraform. É, Trabalho aí pouco mais de 6 anos com TI, comecei com monitoramento, trabalhei em equipe de operações, depois comecei a trabalhar aí como engenheiro DevOps, aí, transformando aí, ambientes em DevOps, né, trazendo a cultura, propagando a cultura, né, tem algumas certificações, né, e sou eu aí, né. Beleza, né, então a nossa palestra aí vai ser um treinamento onde a gente vai entender o que é o Kubernetes, entender a arquitetura dele, entender como que essa arquitetura é na nuvem, né, no caso no GKE, a gente vai entender como a gente cria uma conta trial, a gente vai criar nosso cluster, a gente vai se conectar nesse cluster, vamos ver aí alguns comandos iniciais sobre Kubernetes, a gente vai fazer um deploy via CLI, a gente vai instalar o Helm, porque a gente vai precisar dele, aí vou explicar um pouquinho sobre ele. A gente vai instalar também o Nginx Ingress, né? E também a gente vai criar o Firestore, que é o NFS lá da Google, que eu vou explicar para vocês também. E a gente vai aprovisionar aí uma aplicação do WordPress com storage persistente, né? Então a gente vou tentar trazer aí uma aplicação aí que chegue bem próximo aí do que a gente aplicaria aí num ambiente aí de produção. Deixa eu ver, o Renato pediu o link aí do PDF. Você tem aí, Daniel, o link? Se não, pego aqui. Boa. Então, beleza, vamos começar aí, né? O que que é Kubernetes, pessoal, né? Então, o Kubernetes, pessoal, é uma plataforma de código aberto voltada aí à orquestração aí de microserviços. Quando a gente começa a entender, eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar aí sobre essa questão de microserviços, eu comecei com Docker, né? Então, entendi o Docker, entendi o conceito dele, de como que ele se comportava, a questão ali de ele utilizar ali um servidor para poder usar de forma compartilhada recursos de CPU, memória, mas chega um momento que a gente precisa ali escalar essa nossa aplicação, né? Só o Docker em si não vai dar conta. E tem inúmeras ferramentas no mercado que conseguem trazer aí essa questão de orquestração de microserviços. A gente tem o Swarm, né, que é uma ferramenta nativa do Docker. A gente tem aí o Kubernetes. A gente tem o Nomad da HashiCorp, tem o Mesos, então tem algumas outras ferramentas que fazem esse tipo de processo. E temos o Kubernetes aí, que é o foco aí da nossa palestra hoje, que ele facilita muito aí essa questão de configuração, porque o Kubernetes ele é automatizado, então ele vai fazer ali checkout nas aplicações, ele vai ter um autoscale, então ele vai escalar as réplicas. Então é uma ferramenta aí bem interessante aí para poder orquestrar os nossos microserviços, né? Então o Kubernetes ele tem origem do grego, né? Então ele significa timoeiro ou piloto, né? Então ele tem essa abreviação que todo mundo conhece aí que é o K8S, né? Que é a abreviação dele. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Boa, eu vou mostrar isso aí para vocês, Rafael. Então, a gente vai ver aí o free tier, né, da GCP, onde a gente consegue utilizar lá o Kubernetes. Então vai ser bem legal. Então o Kubernetes é essa ferramenta aí bem completa, voltada aí à orquestração aí de microserviços. Tem até o Homer ali já lendo a documentação do Kubernetes para entender, porque no começo mesmo é um pouco confuso, pessoal, entender ali a arquitetura do Kubernetes, né? Como que ele funciona, como que ele se comporta, né? Então, antes de começar isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Ver ali a questão de como era feito o deploy tradicional, né? Então, a gente tem ali um hardware, né? Uma máquina, tem um sistema operacional que pode ser o Windows, Linux, onde a gente vai aprovisionar ali uma aplicação específica, né? Sei lá, um MySQL, um Apache, etc. E a gente tem também o deploy virtualizado, né, onde a gente tem ali um hardware, né, que pode ser lá no data center tem um servidor físico, que ele vai ter um sistema operacional específico, onde ele vai ter um hypervisor, que pode ser um VMware, etc. E dentro desse hypervisor, seja um Hyper-V ou um VMware, ele vai ter o quê? Ele vai ter ali as máquinas virtuais. Aí, então, a gente vai ter a máquina virtual, vai ter o sistema operacional, todo o kernel dele ali completo. Aí sim, a gente vai fazer
o deploy da nossa aplicação, né? Então, assim que seria ali um deploy virtualizado. E como que seria um deploy de microserviço? Ele já resume todo esse processo, como vocês podem ver aí na imagem da apresentação. A gente vai ter ali o nosso hardware, o nosso sistema operacional. A gente vai precisar somente do container runtime, né, que pode ser o Docker, pode ser o KIO, pode ser aí o Containerd, né, são uns tipos aí de container runtime que existem, né? E ele vai trabalhar ali em cima do próprio sistema operacional existente, né? Então ele vai usar de forma compartilhada ali o kernel, vai usar de forma compartilhada ali CPU e memória, e vai conseguir provisionar de forma isolada as nossas aplicações. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente vai subir uma aplicação onde qualquer alteração, execução que a gente fizer nela não vai afetar diretamente a máquina host, né? Então, por exemplo, se a gente está no ambiente ali virtualizado, por exemplo, onde a gente sobe ali uma aplicação do MySQL, a gente precisa instalar algum pacote específico que possa ali comprometer a máquina, a gente pode ali, de alguma forma, perder aquela VM, depois ter que usar um snapshot para restaurar, etc. Quando a gente tem um microserviço, a gente tem ali um ambiente isolado, né? Então ele vai estar ali todo isolado, o sistema de arquivos ele vai estar isolado, a questão ali de execução da aplicação. Então, se caso der algum problema, a gente só mata esse processo ali desse container ali que está em execução e cria um outro, né? Então, a questão de microserviços aí tem muita vantagem em comparação à virtualização. Óbvio, né? Não quer dizer que o microserviço ele vai matar a virtualização, ela é muito importante ainda, muito importante. Porém, ele traz essa vantagem aí para a gente quando a gente quer provisionar uma aplicação específica, trazer ali escalabilidade, etc. Olha lá, boa. Aí sim, Terraform é top demais. Então, a gente tem esse comparativo aí de como que é feito o deploy. Agora que a gente viu esse processo, a gente pode entrar na questão aí da arquitetura do Kubernetes. O que que ela é, como que ela se comporta, como funciona cada componente. É algo que causa muita dúvida aí no começo, quando a gente está aprendendo sobre Kubernetes, né? O que que cada componente faz. Então, entender isso aqui é bem importante, por quê? Porque se você tiver algum problema no seu ambiente, você vai saber por onde começar o troubleshoot, né? Então, você entendendo ali a arquitetura dele como completo, o que é cada componente. Se eu tiver algum problema numa pod, e lá o Kubernetes acusar ali no evento, ali no log da pod, que é um problema no Kubernetes, você vai saber se encontrar ali o que pode estar com problema. Então, entendendo um pouquinho a arquitetura do Kubernetes, né, ele tem esse desenho aí que é bem legal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. Onde a gente tem aí alguns componentes bem importantes aí, né, que é aí a questão do control plane, do etcd, ali do kubelet, do kubescheduler, e eu vou explicar cada um desses componentes e como ele se comporta aí dentro do ambiente. Então, a gente tem ali, primeiro, o nosso control plane manager, onde ele vai ser ali nossa central de controle do Kubernetes. Então, ele é conhecido aí como master. Então, ele vai ser responsável aí por todas as nossas decisões aí de forma global, com relação ao estado atual do nosso cluster. Então, quando a gente provisiona um cluster, a gente vai ter ali o nosso master, onde a gente vai executar os comandos para poder criar objetos dentro do Kubernetes, né? Então, ele trata todos os ativos ali dele como objetos, e a gente vai tratar aí, através do control plane, aí, todos esses processos aí. Além disso, a gente tem ali o etcd, né? O etcd aqui, ele funciona como banco de dados de chave-valor do nosso cluster. Então, nele é possível aí que ele vai armazenar as configurações referentes ao nosso cluster. Então, toda a configuração que tiver referente a ele vai ser armazenado ali dentro desse nosso cluster aí do Kubernetes. A gente tem aí o scheduler, né, que ele vai ser responsável aqui, o kubescheduler, que ele é responsável por fazer o quê? O agendamento das tarefas que vão ser executadas no nosso cluster. Então, a gente tem ali, por exemplo, Emerson, eu vou criar ali uma pod, né? Uma pod que é a menor unidade de tudo Kubernetes, que ela corresponde ali a um ou mais containers. Eu vou criar uma pod, né? Então, eu vou lá executar ali vou executar o meu kubectl, onde ele vai bater no API server, né? Ele vai ir ali no Control Manager e definir a ação que eu quero. O Scheduler ele vai agendar a criação dessa tarefa, então ele vai direcionar para onde vai ser criado, né? Então, esse objeto ele vai ser distribuído de forma automática em algum nó, porque o Kubernetes trabalha com nós, né? Então, ele vai ter a máquina principal, que é a nossa master, e as auxiliares ali que vão trabalhar
de forma ali de apoio para poder equilibrar os recursos que a gente vai executando aí no nosso cluster. E a gente vai criar o nosso ambiente. A gente tem o Kubelet, né, que é um serviço aí bem importante, onde ele vai estar integrando aí todas as máquinas do nosso cluster, né, inclusive o master, né? Então ele tem um papel de interagir aí com essa API aí que eu mencionei e de sempre atualizar o estado do cluster, e essa atualização vai sempre ser armazenada ali dentro do Kubelet. Então esses são os principais componentes. E tem o kubeproxy, né, que ele também roda em todos os nós daí do ambiente, garantindo aí essa questão aí de comunicação entre as pods, entre os recursos ali existentes. Então, basicamente, a arquitetura do Kubernetes se comporta dessa forma. E por que é importante a gente saber sobre ela? Por essa questão aí de troubleshoot. Às vezes você tem algum problema, o Kubernetes ele vai sempre te avisar o que está acontecendo, e você entendendo esse problema, você pode ali ir examinando cada componente que compõe o cluster para poder solucionar isso que está acontecendo. Então, assim que fica aí a nossa estrutura, arquitetura aí do Kubernetes aí. E a gente tem a arquitetura no GKE, por exemplo, né, que é no Google. Né? Então, o que muda da arquitetura ali, de certa forma, tradicional para a arquitetura na nuvem? Que a gente vai ter ali menos necessidade de interação diretamente com o cluster ali de questão de configuração, porque a nuvem vai provisionar tudo aquilo para a gente de forma automatizada. Então, a gente vai ali criar nosso acesso na nuvem, vai ali nesse recurso referente ao Kubernetes, e vai ali só instalar alguns componentes ali de complementos, como algum SDK referente à nuvem, ter o kubectl, né, que é a API de comunicação aí, para a gente poder criar os objetos no cluster. E a partir disso, ele vai ter ali alguns recursos, né? Então, ele vai ter o API Server, que vai se comunicar com o nosso kubectl da nossa máquina. Vai bater lá no config, né, do Kubernetes que a gente gera para poder se autenticar no cluster. E a gente vai conseguir trabalhar com nossos deployments. E o que é legal aí de você ter uma arquitetura na nuvem? Os recursos existentes ali, referente à nuvem, a gente pode fazer essa integração aí com o nosso cluster. Né? Então, a gente vai trabalhar com VPC, vai trabalhar com load balance, trabalhar ali com o disco persistente, referente aí à própria nuvem. Né? Então, a vantagem de você ter esse tipo de ambiente aí do Kubernetes na nuvem é essa, porque você vai ter ali uma gestão ali por parte da nuvem, você vai se preocupar mais com seus deploys. Óbvio, você vai ter algumas configurações que você tem que fazer ali, que é detalhe e tal, mas principalmente ali vai ficar mais simples a questão do deployment. Tanto que a Google tem dois tipos aí de cluster que eu vou mostrar para vocês, que facilita muito aí esse processo, vai ficar ainda mais claro. Mas sobre essa parte teórica aí, referente à arquitetura do Kubernetes, é isso, né? Então, é assim que ele se comporta. E dentro dele tem vários objetos, né? Então, a gente tem alguns objetos bem interessantes aí, que é o namespace, né? Onde a gente vai conseguir ali isolar nossas aplicações, né? Isolar nossos objetos ali. Então, o Kubernetes, a gente pode usar isso como organização sobre ambientes, né? Então, eu posso ter ali um namespace para dev, um namespace para prod, né? Então, a ideia do namespace ali é limitar ali a questão de cada processo e dentro aí do nosso cluster, né? A gente consegue também estabelecer permissões de usuário para acesso a esse namespace, né? Então, a questão do Kubernetes é bem ampla, né? Então, em 1 hora, aqui em 50 minutos, eu não consegui explicar tudo para vocês, mas pelo menos esse básico aqui, para a gente conseguir chegar até o nosso deploy. Um outro objeto importante que a gente vai também trabalhar hoje, que vai ser a pod, né? A pod aí é a menor unidade do Kubernetes, onde a gente encontra ali os containers, né? Então, ela pode ter um ou mais containers em execução, onde a gente vai conseguir ali provisionar. Então, o nosso container ali que a gente trabalha com Docker, ele vai virar uma pod. A gente tem o deployment, né, que é uma forma aí, é um objeto aí responsável aí de mais alto nível por controlar toda a estratégia das nossas pods, né? Então, dentro dele a gente consegue ali definir, né, os recursos que vão ser compartilhados ali com os containers. A gente dentro dele vai ter o replica set, que ele vai ser o controle de réplicas, né? Então ele vai controlar ali a quantidade de réplicas que vão ser aí definidas aí do nosso ambiente e mais algumas outras informações. Temos também o Servers, né, que é um outro objeto bem interessante, onde ele vai trabalhar na questão de expor a uma aplicação. Né? Então, a ideia é que a gente provisione uma aplicação no Kubernetes e consiga acessar isso de forma externa. O cliente consiga acessar essa aplicação. Então, a gente tem ali o Servers que consegue aí
expor essa nossa aplicação. Ele tem alguns modos aí que a gente vai ver aí durante durante nossa palestra, né? Que vai ser o seguinte, a gente vai ver aí dois modos, que é o Node Port, onde ele faz o seguinte, ele vai pegar um nó aqui desse aqui do cluster, né? Então, a gente tem um nó aqui do cluster, por exemplo, ele vai pegar ali um nó desse e vai expor o IP dele com uma porta aí randômica, uma porta alta, acima de 30 mil. Então, a gente vai conseguir acessar essa aplicação de forma externa. E uma outra forma, que é mais de alto nível aí, que a gente consegue fazer mais configurações, é o Load Balance, onde a gente vai trabalhar com Nginx, aí o Load Balance ele vai aí fazer o balanceamento de carga aí das aplicações, de acordo aí com a configuração que a gente fizer. Bom, deixa eu ver se tem outra coisa que eu posso lembrar de componente importante. Tem o volume também, né? Que a ideia é que a gente suba uma aplicação dentro do Kubernetes e algumas aplicações precisam ter ali um volume persistente, né? E quando a gente sobe aí um microserviço, ele vai ser efêmero. O que quer dizer isso? Ele vai morrer em algum momento, ele vai ter que ser recriado. E todo aquele tipo de requisições que ele possa ter sido, logs, talvez seja necessário ser armazenado em algum lugar, ou algum arquivo de configuração, etc. Então, a gente consegue, aí, através aí dos volumes, criar um volume persistente, onde, quando essa pod aí morrer, né, ela for ali recriada, ele ainda mantém ali os dados, né? E o legal da nuvem é que a gente consegue fazer integração aí com o serviço de armazenamento que ele possui ali com o nosso cluster. Então, é bem interessante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Expliquei muito rápido, deixa eu ver. Aí o Fábio perguntou sobre o volume, se eu consigo usar via SSH, SSFS. Depende do formato, consegue sim. Por exemplo, se a gente trabalhar com NFS, você pode ali montar esse volume em algum lugar ali e conseguir acessar, né? Então, o exemplo aí da palestra de hoje, a gente vai usar o File Store da Google, que ele basicamente ali é um NFS, né? Então, ele é um armazenamento ali na rede. Então, a gente consegue ali montar esse volume em uma máquina e consegue visualizar os arquivos. Então, é uma forma aí bem interessante. Bom, sobre a arquitetura aí do Kubernetes é isso, né? Então, obrigado aí a todos aí por ter prestado atenção aí nessa parte. Agora a gente vai para a parte aí legal, que vai ser montar nossa conta na Google, vai ser aí mexer no terminal, etc. Então, bora para o terminal, que é a parte interessante. Então, pessoal, a Google ela possui aí uma forma de a gente testar os recursos que ela oferece para nós, né? Então, a gente consegue, através aí de um free tier, né? Então, eles disponibilizam para a gente ali $300 para conseguirmos aí testar o que a nuvem pode oferecer para nós, né? Então, é bem tranquilo esse processo de criação, né? Para ficar mais dinâmico, eu já deixei ali o cluster pronto, já deixei ali uma conta pronta, porém eu vou passar por todo esse processo aí com vocês, para vocês verem esse processo. Então, a gente tem aqui, é bem tranquilo, ele mostra ali o que a gente pode ter de acesso, né? Então, a gente pode trabalhar com mais de 50 produtos aí da Google, então a gente pode trabalhar com computação, trabalhar com instância lá na nuvem, a gente pode trabalhar com serviços de banco de dados, serviço de Big Data, né? Então, vários recursos a gente consegue testar aí dentro desses 300 doletas aí que a Google oferece para nós. E para poder criar uma conta é bem tranquilo, você precisa ter uma conta no Gmail para poder ter esse acesso. E a gente clica aqui em começar gratuitamente, né? Então, a gente clica aqui, ele vai abrir outra tela para nós, onde ele vai aí pedir algumas informações, né? Então, ele vai pedir ali seu país, qual é a opção que descreve melhor a organização que está criando aí essa questão, né? Ler os termos, continuar. E aqui ele vai verificar, né? Então ele vai pedir de vocês aí, perguntar se você é uma pessoa jurídica ou física, como que vocês vão testar aí os recursos, coloquem uma pessoa física, coloquem seu CPF, a data de nascimento, o endereço de vocês aí, para validação da Google, endereço, CEP, bairro, estado, cidade, e a forma de pagamento, né? Então vocês vão colocar um cartão de crédito aí para poder aí a Google validar a sua conta, né? Então eles não vão cobrar nada aí a princípio, né? A cobrança só vem depois aí que você ativa, né? Então vocês podem usar esses $300 gratuitos aí, né? Então nenhuma cobrança vai ser aí cobrada aí durante esse teste. Então só precisa do cartão de crédito mesmo para validar a sua conta e eles conseguirem liberar para vocês aí o acesso.
Colocando o cartão aqui validado, vocês clicam em iniciar aqui o meu teste gratuito. Depois disso, vocês vão ter aí acesso ao painel aqui da Google, né? Então, vocês vão ter aí acesso a esse painel aqui com a visão geral, com o seu projeto, com os recursos aí para ser utilizados, né? As atividades, né? Então, esse vai ser o painel de vocês aí após o login, aí após ser aprovado ali a questão do cartão. Tranquilo aí. Eu tenho até eu disponibilizei até lá no GitHub aí, um passo a passo também para quem quiser. Acho que dá pra até mandar aqui, deixa eu ver. Acho que foi para os anfitriões e palestrantes. Aí, Daniel, se puder mandar depois, por favor, que é o link do GitHub, onde vai ter os manifestos que a gente vai usar e também tem as instruções aí de como criar a conta, para quem quiser tentar depois aí, criar a conta aí, caso esqueça algum passo. Então tem um passo a passo ali de como fazer esse processo. Bom, beleza. Agora que a gente está com a nossa conta no ar, esse aqui é o painel da GCP. Boa. Seria bom patrocinar nós aí, Google. Então a gente tem aí esse nosso painel da GCP, onde a gente consegue aí criar vários objetos aí na nuvem, aí, vários recursos. Então a gente tem aí, por exemplo, opção de criar APIs, trabalhar com o controle de acesso de usuários, né? Então a gente pode aí gerenciar nossos usuários na nuvem. Tem aí a questão de Computer Engineer, onde a gente pode trabalhar aí com instâncias aí, máquinas virtuais. E aqui é onde nos interessa, que é os clusters, né? Então a gente vai criar um cluster de trabalho aí no nosso ambiente. E como que a gente pode criar um cluster de Kubernetes aí dentro da nuvem, né? Que é o GKE, que é o Google Kubernetes. Esqueci agora o acrônimo dele. É o GKE Engineer. Como que a gente pode criar? A gente pode criar via o próprio console da Google, né? Que é a forma aí bem prática. A gente pode trabalhar com infra como código, que é o mais interessante aí no ambiente de produção. Né? Você ter a sua infra como código, então você pode trabalhar com Terraform, né, para criar aí o nosso cluster. Ou vocês podem também trabalhar com o CLI aí da Google, né, trabalhar com o SDK dele ali, criar via comando, né, criar alguns scripts aí que possa aí criar esse ambiente. Como que a gente não tem um tempo muito longo, né? Então eu trouxe a criação do cluster aí já pronta, né? E eu vou demonstrar para vocês aí como que a gente pode criar o cluster aí via o console da GCP. Numa próxima oportunidade eu posso trazer para vocês aí como a gente cria aí via Terraform, que é bem legal e é bem divertido. Então a gente vem aqui em criar, né, o nosso cluster. Espera aí que ele já pegou o automático autopiloto, mas não é isso que eu quero mostrar. Cadê? Então a gente vai ter ali o autopiloto, que é um tipo aí de cluster, onde ele vai criar tudo de forma automatizada para nós aí. Então ele vai provisionar os nós e vai ter o escalation ali de forma automatizada desses nós. Ele vai criar aí esse cluster em uma região específica. Ele já vai ter alta disponibilidade em outras zonas de disponibilidades. Né? Então ele é uma forma bem dinâmica de a gente conseguir criar o nosso cluster. Então a gente vai só apertar ali em criar, que ele vai fazer tudo sozinho. A gente pode aqui definir algumas coisas de rede, escolher a nossa rede, subrede, se ele vai ser público ou particular. No caso, vocês vão deixar público para os seus testes. A questão aí do intervalo de IPs. A gente tem aqui as configurações avançadas, a gente pode aí definir aí alguma janela de manutenção, trabalhar com o Anti-Service Mesh, que é um serviço aí da próprio Google de Service Mesh. Alguns recursos de segurança, metadata, etc. Então, a gente pode aí fazer algumas configurações. Né? Então, o autopiloto é um dos mais práticos aí, porque a GCP também oferece o Standard. Que o Standard, ele faz o quê? A gente consegue ter uma maior configuração ali, escolher os nós, escolher o sistema operacional da máquina, escolher qual que vai ser o container runtime que vai executar. Né? Então, são as duas formas aí de a gente poder criar o nosso cluster. E a forma mais rápida aqui é usando o autopiloto. Né? Então, a gente pode criar aí, definindo o nome para ele, e depois aí executar aí para poder criar. Né? Então, a gente tem a opção de linha de comando, né? Então, ele mostra aí como que a gente poderia criar isso aqui via CLI, né? Então, na máquina de vocês, para poder executar esse comando, é necessário que tenha aí o G-Cloud aí configurado, né? Que o G-Cloud é a API do Google para a gente poder
ter interação aí com a nuvem. E dessa forma a gente consegue aí criar o nosso cluster. Bem tranquilo. Tanto que aqui dentro do painel a gente consegue executar isso aí no próprio Cloud Shell, né? Onde é uma forma que a Google disponibiliza para a gente de liberar aqui uma instância para a gente poder executar alguns comandos aí, acessar o cluster, etc. Eu vou cancelar porque eu já tenho uma cluster pronta, né? Então esse aqui foi o cluster que eu criei do autopiloto, né? Que vai ser aí o nosso exemplo aí da nossa palestra. Então, expandindo um pouco as informações desse cluster, então a gente vai ter ali alguns detalhes, né? Então, a gente vai ter ali noções básicas desse cluster, né? Qual região que ele se encontra, as zonas padrões aí que ele tem em cada nó, a versão desse cluster, o endpoint externo dele, para a gente poder visualizar a questão de informações do cluster, sobre automação, a gente consegue editar algumas coisas de escalabilidade, etc. Questão de rede também, e segurança, né? Então, traz as informações aí para a gente aí do nosso cluster. E aqui dentro a gente consegue visualizar aí as cargas de trabalho, serviços de entrada que possam existir, caso tenha algum criado, os aplicativos, né? Então, tudo que a gente tem aí de recursos do cluster que a gente for criando aí no decorrer dos nossos testes, eles vão ser exibidos aí também no painel do cluster. E o legal é que dentro da nuvem aí, eles trazem aí um campo de observabilidade, onde a gente tem ali um monitoramento ali referente ao nosso cluster, de como o consumo de CPU, memória, etc. E também ele tem integração nativa com o próprio Prometheus, né? Então, o Prometheus é uma ferramenta aí para coleta de métricas, de monitoramento aí. Então, ele tem integração com ele também, a gente consegue ativar aí. Mas lembrando que esses recursos aí entram na parte paga da nuvem, né? Então, se você quiser aí monitorar de uma outra forma, é possível também, né? Tanto que hoje a gente tem a palestra aí do Giovanni aí, que é voltado a monitoramento aí com open source, no próprio cluster de Kubernetes, né? Que é bem bacana. Então, a gente tem essa visão aí de observabilidade. Bom, agora que o nosso cluster está no ar, está de pé, a gente vai para a parte que interessa, que é fazer o login aí na nuvem, né? Então, eu vou trazer meu terminal para cá. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto, meu terminal está aqui. Tá visível para vocês aí, pessoal? Então, escureço mais um pouco aqui. Tá de boa, tá tranquilo? Boa. Recebi um joinha, então tá ok. Então, a gente vai primeiro logar na nuvem, né? Então, a gente tem algumas formas de fazer esse login. A gente poderia, dentro da GCP, criar ali uma credencial, uma secret, e gerar ali um arquivo .json e usar isso como autenticação. É uma forma aí mais segura de utilizar também. Como a gente está aqui no nosso lab, a gente vai usar aí a forma aí diretamente do navegador. Então, a gente vai usar aí o gcloud. Alt, login. O que ele vai fazer nesse processo? Ele vai abrir aí uma nova tela no navegador e vai fazer login aí lá na nuvem, né? Então, eu vou dar um Enter aqui. Ele vai aparecer aqui para a gente, ó. Aumentar um pouco a fonte, vou aumentar. Deixa eu aumentar um pouco aí a fonte para vocês verem. Nossa, assim ficou muito grande. E aí, assim tá melhor para visualizar? O que vocês me dizem aí? Boa. Então, acho que assim a gente consegue ficar melhor para poder ver os comandos aí. Beleza. Então, a gente tem aí esse comando para a gente conseguir autenticar. Beleza. Qualquer coisa vocês comentem aí no chat que eu vou interagindo com vocês. Então, a gente tem aí esse comando para a gente conseguir logar aí na GCP, né? Então, o que ele vai fazer ali para nós?
ele vai abrir ali uma aba aqui, ó, onde ele vai pedir para escolher a conta, né? Então, a gente vai escolher a nossa conta aí de login. A gente vai vir em permitir, né? Então ele vai permitir todos os acessos, né? E vai dizer, agora você está autenticado aí com o CLI da G-Cloud, né? Então ele mostra ali algumas coisas, né? Algumas documentações aí iniciais que a gente pode seguir aí, né? A documentação da Google é bem completa aí, para a gente poder aí, executar aí no nosso ambiente aí da nuvem, né? Então a gente consegue trabalhar bastante comandos aí. Bom, beleza, eu vou aumentar no navegador também quando eu voltar para lá, beleza. Então a gente está logado aí agora na GCP. Para poder a gente seguir aí e conseguir trabalhar com a interação com o cluster, é necessário a gente instalar aí alguns plugins, né? Então, eu deixei no GitHub a instalação aí desses caras aí, né? Onde a gente vai instalar aí o SDK do Google para poder aí se autenticar aí na nuvem, interagir com o cluster, né? Então, caso aí vocês não tenham isso na máquina de vocês aí, é só executar essa linha de comando aí para poder logar na nuvem e interagir com o cluster. Bom, beleza. Agora que a gente já está aí logado na GCP, a gente vai voltar aqui para o navegador. Vou aumentar um pouco aí o zoom. Agora sim. Acho que assim tá bom para vocês verem. Boa, maravilha. Então, aqui a gente está no nosso cluster. Então, a gente vai vir aqui em ações, ele vai ter a opção de conectar no cluster. Então, ele vai trazer esse comando aqui para a gente, ó. Gcloud, container, cluster. Ele vai chamar a credencial que já existe na minha máquina, porque eu já acabei de logar aí no cluster. É o nome do cluster, a região que ele se encontra e o nome do meu projeto, né? Então, essas informações aqui vão ser individuais aí para vocês quando vocês estiverem executando. A gente consegue executar isso aqui pelo Cloud Shell, porém eu vou fazer diretamente na minha máquina ali. Eu copiei esse comando, vou colar aqui, ele vai fazer o login. E o que ele fez aí para a gente, pessoal? Ele usou aí o Gcloud para se comunicar com a Google e baixou ali o kubeconfig aí, que é um arquivo aí de configuração, onde ele traz para a gente o certificado do cluster para a gente conseguir fazer a gestão dele aí da nossa máquina via kubectl. Então, deixa eu rodar um kubectl aqui agora, get nodes. O que esse comando faz? Ele vai mandar uma solicitação aí para o kube API e vai trazer para mim as informações do nós aí que a gente tem, né? Então, se eu dar um kubectl get nós, get nodes, ele vai trazer para a gente aí os nós que a gente tem aí no nosso ambiente. Beleza? Se eu der um get pods -a, né, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer todas as pods que eu tenho dentro do meu ambiente. Né? Então, vocês podem ver aqui que tem essas colunas, né? Então, tem o namespace, né, que é onde está isolado aí esses microserviços, o nome, se ele está em execução, né, a quantidade aí de réplicas, o status dele, quantidade de restart e a idade aí desse nosso microserviço. E dentro desse namespace aqui chamado kubesystem, ele contempla aí todos os microserviços aí que fazem aí o nosso ambiente do cluster de Kubernetes funcionar. Né? Então, ele tem ali alguns da própria nuvem e tem também ali alguns aí que são de gerenciamento aí do cluster, como o kubedns, que é um serviço dentro do cluster, que ele vai gerar para a gente um nome de domínio aí para nossas aplicações. Né? Então, ele é um recurso aí bem interessante. Bom, agora que a gente já conectou no cluster, já visualizou aí alguns comandos, né? A gente vai ver, a gente vai fazer um teste, que vai ser aí fazer o deploy de uma aplicação. Né? Então, a gente vai criar um microserviço rápido aqui, só para vocês verem aí como que é o comportamento do Kubernetes nesse processo. Em paralelo, eu vou explicando aí cada objeto que a gente vai criando. Né? Então, o primeiro objeto que a gente vai criar vai ser um deploy. Lembra que eu comentei agora há pouco que o deploy é um objeto de mais alto nível, onde a gente consegue ali definir quantidade de réplicas e detalhes ali sobre a nossa aplicação e de como a pod vai usar os recursos compartilhados aí do ambiente. Né? Então, a gente vai criar nosso primeiro deploy. Né? Então, vou dar um kubectl, create. Né? Então, algo legal aí para quem está iniciando com Kubernetes é usar sempre a documentação como um grande apoio.
né? Porque a documentação do Kubernetes ela é muito completa, então qualquer dúvida que você tenha, você consegue ali consultar e esclarecer isso. Seja diretamente lá no site do Kubernetes ou ouvindo aqui usando o menos H para poder visualizar os tipos aí de recursos que a gente consegue usar. Né? Então, por exemplo, o kubectl create ele pode criar vários objetos aí direto para o CLI. Né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um deployment. Então, a gente vai vir aqui, vou copiar esse carinha aqui. Vou rodar aí um create deployment. Eu vou dar o nome desse deployment ali de Super Mario, né? A gente vai subir uma aplicação que é um joguinho, pra vocês verem aí. Super Mario, beleza? Porém, eu já vou subir aí apontando para a porta aí desse cara, né? Então, eu já vou... Não, depois a gente faz isso. Primeiro eu vou só subir o deployment e a gente vai visualizar. Então, o próximo passo é fazer o quê? A gente vai aí passar a imagem, né? Então, lembrando que a gente está trabalhando ali com container, então ele vai usar uma imagem ali, pode ser do Docker Hub, por exemplo. Então, vou pegar a imagem aí, que está lá no Docker Hub, e vou criar esse nosso deployment. Né? Então, o comando vai ficar assim, pessoal. kubectl create deployment Super Mario, que vai ser o nome do nosso deployment. Então, ele vai criar um deployment com uma pod. E a imagem, vou usar essa imagem que está lá no Docker Hub. Vou dar um Enter aqui. Beleza, ele criou aí para a gente. Então, ele criou para a gente aí. Como que a gente não definiu nenhum namespace? Ele vai ser criado aí diretamente no namespace default. Então, se a gente dar um kubectl get pods, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali a nossa pod aí do Super Mario. Ela está como pend, e é o status que ela está aqui por enquanto. Porque ela está esperando ali alguma coisa acontecer dentro do cluster para ela poder ser criada. Certo? E como que a gente pode saber o que ele está esperando? A gente pode vir aqui, pegar essa informação que é o nome da pod, kubectl, describe. O que o describe faz, pessoal? O describe ele traz detalhes aí referente ao nosso objeto aí dentro do cluster. Então, a gente consegue aí ter mais detalhes sobre o objeto ali, entender quais eventos que ele está trazendo para a gente, se tem algum problema, etc. Então, a gente consegue ali ter um processo de informações mais detalhadas. Né? Então, vou dar um describe, o nome do objeto que é pod, e o nome da minha pod, que é essa aqui que gerou aí para a gente. Então, a gente vai ver aí o processo. Então, ele está aí o quê? Aqui a gente tem todos os detalhes aí que ele tem da nossa pod. Né? Então, ele armazenou essas informações lá no etcd. E a gente está aqui, tem informação do nome da pod, qual que é o namespace que ela está, né? Então, tem a questão aí de imagem que ela está utilizando, né? Ele pegou limites padrões, né? Então, a gente consegue, dentro do Kubernetes, definir limite de CPU, memória. E aqui embaixo ele está com alguns eventos, né? Onde ele traz ali para a gente ali que ele falhou para schedular, né? A criação dessa nossa pod. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque o autopiloto, ele é autoescalável, né? Então, a gente está criando ali primeiro... Está criando ali primeiro o nosso deployment. Então, ele vai gerenciar e vai criar aí, vai usar o scheduler para poder direcionar para onde vai criar isso. Em paralelo, ele tá escalando aí os recursos aí dentro do próprio cluster, né, de forma automatizada. Então, conforme a gente for rodando o describe, ele vai aí rodando aí o processo. Ó, veja que ele já passou ali da falha, né? Ele não encontrou recurso suficiente, ó. Por isso que é interessante a gente entender a arquitetura do Kubernetes para a gente poder ler os eventos que ele está trazendo e já identificar o que pode estar acontecendo. Então, ele entendeu que não conseguiu ali criar por falta de recurso. Depois ele rodou uma nova checagem e deu normal, ele conseguiu schedular. Se a gente rodar o evento aqui de novo, ó, ele conseguiu fazer o download da imagem, tá vendo? A pooling image, ele baixou a imagem lá do Super Mario, lá do Docker Hub. Depois que ele baixou a imagem, ele associou essa imagem ao nosso deployment, criou o nosso container aí, a nossa pod, e depois startou. Então, se a gente rodar aqui novamente o get pods, vocês vão ver o quê? Que a nossa aplicação está em execução. Pô, legal, né? Ela está em execução. Se eu quiser, por exemplo, visualizar logs, eu consigo aqui usar o comando de logs do kubectl, onde a gente tem aí vários parâmetros que a gente pode utilizar aí para poder ver logs aí de deployments, de pods, etc., de jobs. Então, a gente vai ver o log aqui dessa pod. E como é que eu faço isso? Eu uso ali o kubectl logs, vou usar o menos F para ele ficar atualizando aqui na tela e passar aqui o nome aí do Super Mario.
Beleza, tá aí. Tá rodando aí o logs, beleza, mas a gente não consegue, por enquanto, acessar essa aplicação, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com serviço agora. A gente trabalhou ali com deployment, criou uma pod, e agora a gente vai trabalhar com serviços, né? Então, a gente vai criar um serviço para expor essa aplicação. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai executar um outro comando aqui via CLI mesmo. Onde a gente vai aí usar o kubectl, create, a gente vai usar outro cara que é o expose. Vamos expor o deploy já existente. A gente poderia criar um service? Poderia. Mas a gente vai usar o expose. O que ele faz? Olha que legal. Se vocês verem aqui na informação aqui do help, a gente pode utilizar aí pods ou replica sets para poder criar aí a exposição desses serviços através de uma porta, né? Então, ele tem ali o exemplo, tá vendo? A gente pode utilizar aí e expor esse nosso objeto aí, esse nosso deployment como um serviço e conseguir acessar ele de forma externa. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai rodar o expose, a gente vai usar o objeto do tipo deploy, pegar o que a gente criou, que foi o Super Mario, a gente vai expor a porta 8080 e vai ter como alvo, que vai ser o nosso target port, igual a 8080 também, que vai ser a porta do container. E a gente vai usar um tipo de exposição, que vai ser o tipo node port. Lembra que eu expliquei lá que dentro do service a gente tem um tipo de exposição aí do serviço que é o node port, onde ele vai usar um nó existente, onde foi criado esse deployment, e vai expor o IP dele ali para a gente poder acessar através de uma porta alta. Então a gente vai usar esse primeiro exemplo aqui agora. Então a gente vai vir ali com type igual a node port e vamos executar a exposição desse serviço, né? Então, beleza? Peraí que eu acho que passou despercebido aqui. Aqui foi 2 igual, aqui, beleza. Target port, 2 igual também, tinha 2 vezes igual. Agora tá acertando os comandos. Então, kubectl expose, deploy Super Mario, que é o nosso deploy. A porta que vai ser exposta aqui é a porta 8080, pode ser qualquer outra porta, mas eu vou colocar essa aqui mesmo. O target porta, que é a porta do container, que é 8080. Por eu conhecer essa aplicação, lá no Dockerfile dele, a porta que ele usa é a porta 8080. E eu vou usar o node port e vou criar esse serviço. Pronto, criei o serviço do Super Mario. Então, se a gente rodar aqui um kubectl get svc, vocês vão ver aí que foi criado aí um serviço do tipo node port, onde ele recebe um IP aqui dentro do cluster, porém, ele vai ali, em portas, ele vai receber uma porta alta, tá vendo? Então, vai ter o redirecionamento da porta 8080 que a gente definiu aqui, para essa porta aí, 32.676. Pô, legal. Agora a gente expôs isso aí. O próximo passo é o quê, pessoal? A gente saber em qual nó foi criada aí essa nossa pod. Então, eu vou dar um kubectl get, um kubectl describe. Então, vamos primeiro visualizar onde está. Então, tá um get pod. Eu vou usar um parâmetro chamado "-l", que é de label, onde eu vou usar app igual a Super Mario. E foi assim que foi criada lá a nossa aplicação. E -o, o wide. O que esse -o wide vai trazer? Ele vai trazer todas as informações referentes aí a onde está esse nosso microserviço. Então, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer em qual nó ele foi criado, né? Então, ele foi criado aqui nesse nó aqui. A gente vai guardar essa informação, porque agora a gente vai buscar o IP público desse nó, para a gente poder acessar aí essa nossa aplicação. Então, a gente vai dar um describe nó. Então, o describe ele funciona para qualquer objeto, o nome do nó, e usar um grep, porque eu quero somente a informação do external IP. Porque se eu rodar esse aqui, ele vai trazer aí todas as informações referentes a esse nó, tá vendo? Então, todos os eventos que aconteceu, né? O que foi schedulado nele, né? Então, vocês podem ver que ele foi aí, ele teve alguns eventos aí, beleza? As informações de monitoração, aqui de uso CPU, memória, e mais detalhes aí sobre a máquina, né? Então, ele traz bastante informação. Então, para achar o IP, iria dar trabalho. Então, eu vou rodar um grep aqui, e vou procurar por external IP. Então, esse é o external IP aí do nosso nó. Beleza.
Então, se eu dar um get pods aqui de novo, um get service, vou ver que está na porta ali 32.676. Então, se eu vier aqui no meu navegador e colocar essa porta, 32.676. A gente vai conseguir acessar externamente nossa aplicação. Vocês estão vendo aí? Esse aqui é o microserviço do Super Mario, né? Então a gente consegue aí jogar o Super Mario aí, para quem gosta de jogos clássicos, né? Então, o pessoal, a gente poder ver também os tipos de serviços que a gente pode provisionar no cluster de Kubernetes, né? Então, se a gente quiser provisionar um jogo, por exemplo, é possível, né? Dispor isso aí. Então a gente tem esse exemplo aí bem legal do Super Mario aí, para poder vocês verem a capacidade do Kubernetes aí. A gente pode subir sim um servidor web, um banco de dados, uma aplicação Java, porém a gente pode também aí provisionar aí games também, né? Então o Kubernetes tem um poder aí muito bacana, né? Então a gente tem aí esse nosso exemplo aí usando o Node Port, né? Então olha que legal, em alguns minutos a gente viu ali um deployment, viu um service, entendeu o que cada um viu que dentro do deployment a gente tem a pod, e expôs essa aplicação aí usando o Node Port, né? Então a gente trabalhou com alguns elementos ali do Kubernetes. Agora a gente viu isso, a gente vai trabalhar com outro elemento que vai ser aí o load balance, né? Então a gente vai para outro exemplo aí, onde a gente vai trabalhar com manifestos. Antes da gente ver o que é um manifesto, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente pode, por exemplo, pegar essa aplicação aqui do Super Mario e trazer para o YAML, né? Então, lembra que o Kubernetes trabalha com o formato JSON e YAML, né? Como arquivos de configurações que a gente pode utilizar para os nossos deployments. A gente criou via CLI, né? Então, teoricamente, a gente não tem o nosso arquivo ali de YAML, correto? Sim, mas a gente pode pegar esse arquivo aí dentro aí do nosso cluster, né? Então, a gente pode vir aqui com o kubectl, get deploy, o nome do deploy do Super Mario, e depois a gente faz o quê? A gente passa ali um menos O de output para ele ter a saída do YAML, né? Então a gente para conseguir visualizar aí o manifesto. Oh, meu Y não tá indo? Agora foi. Olha que legal. Ó, então a gente conseguiu aí visualizar o manifesto. Então aquele comando lá do de create, ele já cria automaticamente um manifesto que é armazenado no nosso cluster, né? Lá no etcd, onde ficam os arquivos de configuração, etc. Então ele armazena isso aí dentro do nosso cluster e ele mostra aí que a gente pode também gerar um arquivo YAML aí desse nosso comando que a gente acabou de rodar. Ó, que legal. Então ele traz as configurações tudo certinho. E a gente pode depois mudar alguma coisa e deployar, né? Então é bem legal aí essa opção aí de visualizar os objetos no formato YAML. E você consegue fazer isso aí para qualquer objeto que tenha sido criado aí dentro do ambiente. Beleza, pessoal? Então, sobre esse exemplo aí é isso. Agora a gente vai para um outro exemplo, que vai ser aí a nossa aplicação aí principal, né, que é o nosso WordPress. Então, o primeiro passo a gente vai fazer o quê? A gente vai instalar o Helm. O que é o Helm, pessoal? O Helm é uma ferramenta aí voltada ao Kubernetes para a criação de pacotes de aplicação. O Helm se assemelha muito aí ao apt, ao Yum, ao RPM, onde tem onde é feito os pacotes aí para sistemas operacionais, né? Então, o Kubernetes ele tem o Helm, onde a gente consegue empacotar uma aplicação e conseguir executar de forma mais dinâmica, trabalhando ali de uma forma bem legal, e ela é muito voltada aí para ser utilizada quando a gente tem aí um ambiente de CI/CD com Kubernetes, né, onde a gente tem ali deploys de forma automatizada. Então a gente vai fazer a instalação dele, né, então ela é bem tranquila. Tem o site aqui do próprio Helm, aí, onde ele mostra aí as formas de fazer a instalação, né? Então a gente pode instalar via pacote, instalar via binário. Ele também mostra ali as distribuições que é possível fazer instalação, né? Então macOS, Windows, Linux, usando apt, usando Yum, usando o Snap. Então tem bastante formas aí que a gente consegue instalar, né? Beleza? Então para quem não tem na máquina aí, o passo a passo é bem simples e é bem rápido aí para fazer a instalação.
É só vocês identificarem qual que é a máquina de vocês e fazerem a instalação aí do Helm. Beleza? É bem tranquilo. Então o Helm aí vai ser utilizado para quê? A gente vai instalar o Nginx, né? O Nginx, vocês conhecem, né, o Nginx aí como servidor web, que faz aí várias coisas referentes aí a aplicações web, né? Proxy reverso, configurações aí como load balance, né? Então o Nginx aí também tem ali um microserviço voltado ao Kubernetes, né? Onde a gente consegue utilizar ele para poder gerenciar o nosso load balance, né? Então ele vai ser o nosso exemplo aí que a gente vai utilizar para poder provisionar o nosso ambiente. Então a gente vai primeiro adicionar o repositório, né? Então lembra que o Helm aí é um repositório aí de pacotes, então eu vou adicionar aqui no meu ambiente o Nginx aí stable, então ele vai bater aí na URL do Nginx para fazer essa instalação. Beleza. Como que eu já tenho aqui na minha máquina, ele vai dar como existente. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um namespace. Lembra que o namespace é uma forma de isolar aí as aplicações dentro do nosso cluster, de isolar os objetos? Então, a gente vai criar de forma isolada um namespace aí, chamado Ingress Nginx. A gente vai criar esse namespace e vai fazer a instalação aí do nosso pacote, aí, do nosso Helm e do Nginx, dentro desse namespace. Eu vou colar aqui o comando, para ficar mais dinâmico aí para vocês. Então, ele vai fazer a instalação aí do Nginx, né, bem tranquilo. Então, ele vai fazer o deployment ali bem rápido, né? Então, a gente viu ali, agora há pouco, o deployment via CLI, né, que a gente fez ali usando o create, deploy. Depois a gente vai ver como faz ali usando arquivos de manifestos. A gente está vendo agora um deployment feito aí diretamente aí pelo Helm. Vocês viram que foram bem rápido. Ele mostra ali o namespace, ele mostra a revisão, né, porque o Helm ele tem controle aí de versões, né, dentro do que é instalado dentro do ambiente, né? Então, a gente pode aí subir uma nova versão, deu problema, eu posso fazer o rollback e voltar para a versão que funcionava antes. Bom, a gente tem aí a nossa aplicação em execução, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se ela está em execução aqui, dá um kubectl, get pods -n ingresses, nginx. Olha que eu escrevi errado, ele não acha. Pronto, pods, ok. Está em execução já a nossa pod da Nginx. A gente vai fazer o quê? A gente vai exportar o IP, né, que foi gerado do service aí do Nginx, né? Porque ele vai criar um service e esse IP vai ser importante para nós, porque vai ser o IP do nosso load balance. Então o Nginx automaticamente ele vai criar lá na nuvem, por a gente estar aqui usando aí o GKE, ele está integrado ali com os objetos existentes, né? Então ele vai criar ali para a gente um load balance, onde a gente vai usar aí para poder expor nossas aplicações, né? Então a gente vai pegar o IP que está no service e vamos armazenar em uma variável. Então, se eu dar um echo aqui, echo nginx ingress IP, ele vai trazer o IP. Então, eu vou guardar esse IP aqui, que ele vai ser importante para a gente lá na frente. Porque agora a gente vai para o próximo passo, que vai ser trabalhar com o GCR da Google. Então, o GCR, deixa eu voltar lá para a Google. O GCR ele é o quê, pessoal? Ele é o Container Registry da Google, né, da GCP. Então, é nele que a gente consegue aí fazer o quê? A gente consegue versionar aí e armazenar nossas imagens aí de containers. Então, tem até duas aqui que eu tinha deixado aqui de teste. Eu vou até remover para a gente fazer no passo a passo ali. Deixa eu só apagar elas, cadê? Deixa eu só apagar essas duas aqui. A gente vai fazer o passo a passo de enviar duas imagens para lá. É bem rapidinho, bem tranquilo. Então, beleza, a gente tem o nosso repositório do GCR, né, que o GCR ele funciona basicamente como se fosse um Docker Hub. Então, ali nele que a gente vai conseguir ter ali as nossas imagens aí armazenadas, né? Então, eu vou voltar para o meu terminal, vou fazer o seguinte,
Eu vou aqui e vou baixar uma imagem do MySQL, porque a gente vai usar o MySQL para poder ser o banco de dados ali do WordPress. A gente poderia também usar recursos da própria nuvem da GCP, né, usar ali um próprio banco de dados ali como serviço, né, para poder fazer esse processo. Mas para ficar mais dinâmico aqui nosso exemplo, a gente vai usar ali como microserviço também. Então, eu vou fazer um Docker Pool MySQL, né, vou pegar a última versão que tem aí do MySQL, ele vai fazer o download aí para a gente, coisa rápida. Aí o Thiago perguntou qual a diferença de service e ingress. O service ele vai ali expor na rede, né, o nosso serviço, né? Então ele vai liberar uma porta, né, para a aplicação. E o ingress ele vai garantir que esse serviço ele seja exposto através aí de um load balance, né, onde a gente vai definir dentro dele do ingress informações como qual que vai ser o DNS da aplicação, qual o serviço que ele corresponde, se ele vai ter alguma configuração ali de certificado, né? Então, o Ingress ele vai garantir ali que a gente faça a exposição dessa aplicação de uma forma mais sofisticada, né? Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele tem um Ingress ali também, só não coloquei ali um certificado SSL, mas ele tem um Ingress ali trabalhando com Nginx. Beleza, a gente já baixou aqui. Beleza, Thiago? Mas ficou clara essa explicação? Show. Então, agora é que a gente vai ali baixar o WordPress. Eu vou baixar aqui o WordPress. Fazer o pull aí dessa imagem. De nada, mano. Então, a gente vai fazer agora o pull dessa imagem. Ok, tá feito aí o download. A gente vai fazer o quê? A gente vai logar aí no nosso GCR. Então, a gente vai fazer a autenticação para poder logar no nosso repositório de imagens e conseguir fazer o push de imagens para lá, né? Então, ele fez aí a atualização, já conseguimos aí o login, né? Como já estava logado, ele deu como já estava registrado aqui, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai usar aí o Docker Tag, né? Então, o Docker Tag ele é bem interessante, onde a gente vai pegar ali o nosso projeto aqui, né? Vou pegar só o ID dele aqui, e a gente vai mudar a referência aí da nossa imagem, né? Então, ela está com a referência ali para o ambiente do Docker Hub, né? De onde a gente baixou essa imagem. A gente vai trocar a referência dela lá pro GCR, né? Então, como que vai ficar isso? Então, o Docker Tag mais que a lista de que foi a imagem que a gente baixou do Docker Hub, a gente vai mudar a referência para ser apontada para o repositório da Google, né? Então, ele vai apontar lá para o gcr.io. O meu projeto, né? No caso, o projeto de vocês aí que vocês vão colocar aqui nesse espaço, e o nome da imagem. Então, ele vai trocar a referência aí. Beleza? E a gente vai fazer o mesmo também com a do WordPress. Então, vou fazer o mesmo aqui com o WordPress. Ok. Agora que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o Docker Push para poder enviar essa imagem lá para o GCR. Docker Push. O Docker Push ele pede ali, vocês podem ver, ele pede ali o nome e a tag aí da imagem para ele poder enviar. Então, a gente vai rodar aqui. E vai fazer o envio aí da imagem do MySQL. Pronto, ele fez o envio rapidamente ali. Se a gente for aqui, se a gente voltar lá no GCR, vocês vão ver que já tem a nossa imagem do MySQL lá. A gente vai fazer o mesmo agora com o WordPress. Docker push. A gente já enviou lá para o nosso GCR, está lá enviado. Então, se a gente recarregar aqui a página, só atualizar aqui, ó. Já mostrou o WordPress, beleza, a gente versionou aí dentro do repositório aí do
dentro do repositório aí de imagens da Google. Então, a gente já pode usar essa imagem nos nossos deployments. Então, aqui dentro a gente vai ter aí alguns manifestos, né? Então, eu vou entrar aqui para a gente poder ver aí como que é o formato aí de cada manifesto. Eu vou entrar primeiro ali no do WordPress MySQL. Então, a gente tem o formato do deploy. Então, o deploy tem as informações aí que a gente precisa, como imagem, etc. Então, quando eu expus aquele manifesto do Super Mario, ele é a mesma coisa desse aqui. E aqui dentro a gente tem outros aí, né? Então, a gente tem ali o do deploy, do serviço. A gente tem o config map, pessoal, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver mais QL, config map. O que esse cara faz aí? O config map, ele é um objeto dentro do Kubernetes que a gente consegue carregar aí, configurações, né? Então, para a gente não precisar ter que criar configuração diretamente na imagem da aplicação ou fazer algum comando remoto ali dentro da pod, que depois ela vai ser recriada, a gente tem aí o recurso de config map, onde a gente pode carregar arquivos de configurações, alguma configuração, algum script, né? Então ele é bem utilizado aí para poder conseguirmos aí disponibilizar para nossa aplicação aí configurações aí para o funcionamento dela. Outro objeto bem interessante também é o secret. O secret ele faz o quê, pessoal? O secret ele garante aí que ele vai entregar para o nosso ambiente uma informação ali mais sensível, né? Então ele vai codificar ali alguma informação, que pode ser uma senha, pode ser algo do tipo usuário, né? Que não necessariamente que seja necessário que ela fique exposta assim, como no config map. No config map a gente consegue visualizar ali o que ele está fazendo. Aqui a gente tem aí uma informação aí, base 64 aí. Lembrando que ele está codificando, né? Para a gente trabalhar com criptografia aí dentro do Kubernetes, essas coisas, a gente pode utilizar o Vault da HashiCorp também, que é uma ferramenta bem interessante, né? Onde a gente pode fazer integração com o cluster de Kubernetes e entregar ali para a gente ali chaves randômicas referentes à nossa senha, de forma criptografada. Quem sabe em uma próxima oportunidade a gente traz algo do tipo aí para vocês. Então a gente tem aí a nossa secret criada. Outro cara legal que é legal para vocês verem é o que? A gente já viu o service, já viu ali o deploy, né? O service vocês não viram, na verdade. O service. Então o service ele vai expor aí a aplicação do WordPress. Né? Como a gente tinha feito ali via CLI na aplicação do Super Mario. Então, a gente tem ali o PV e o PVC, que são o persistente volume, que é o volume persistente, e o persistente volume claim, né, que é o pedaço ali do volume persistente. Então, o manifesto desses caras é dessa forma aqui, ó. O primeiro PV. Então, o PV ele faz o quê? Ele faz o apontamento ali para um NFS, né? Então, dentro do PV, a gente define o persistente volume, a gente define qual que vai ser o tipo de armazenamento que a gente vai usar. Né? Se a gente vai usar armazenamento local, se vai usar algum plugin, ou se vai usar ali, por exemplo, algum recurso de armazenamento da nuvem. Então, dentro da doc oficial do Kubernetes, ele tem os exemplos ali de como que a gente faz a configuração aí desses tipos de objeto. Né? Então, no caso, a gente está usando ali um do tipo NFS, que vai ser o nosso file store aí da Google. E aqui dentro aqui do PVC, ele vai estar apontando aí para o nosso PV. Né? Então, o PVC basicamente ele é o quê? Ele é um pedaço ali desse persistente volume que vai ser atachado ali na nossa pod. Então, ele vai ser atachado na nossa pod, usando esse espaço aí que a gente define. E agora que a gente viu essa questão aí do NFS, a gente vai lá pro file store aí da GCP. Pra vocês verem o processo de como que é feita a criação dele e de como que ele funciona. Peraí, acho que não foi. Aí, pronto. Então, aqui é o painel do File Store, né? Então, o File Store é uma tecnologia da Google voltada para armazenamento aí, via rede, né, de dados. Então, ele é um NFS aí da GCP, ele é semelhante ao EFS da AWS. Então, ele é utilizado aí para poder fazer armazenamento aí de dados aí. Então, ele tem a
A forma de criar ele é bem simples, né? Então ele tem aqui a opção de você dar um nome para ele, uma descrição. Ele tem os níveis aqui de serviço, né? Então vocês vão escolher o básico quando você for criar de vocês aí. Né? Ele já oferece ali de básico para a gente 1 tera, né, de armazenamento. Aí vocês vão escolher aí o tipo HDD, né, que é o mais simples aí. Deixar alocado aí 1 tera mesmo. Definir a região. Para ficar mais simples a questão de comunicação, é interessante vocês criarem na mesma região que está o cluster do Kubernetes. Né, para vocês não ter que criar ali questão de VPC para comunicar, etc. E também aí a questão de cobrança, né? Ele na mesma região, a cobrança é menor. É uma informação importante. E aqui na rede VPC a gente define ali a rede que ele vai usar, no caso a default, porque a gente não criou nenhuma no laboratório. E lá embaixo a gente vai definir o nome do compartilhamento de arquivos, né? Então aqui você vai passar aí o nome aí do diretório aí que ele vai usar. Então aqui a gente define o diretório. Feito isso, vocês vão lá em criar. E ele vai criar para vocês aí esse objeto na nuvem, que vai ser esse cara aqui. Já deixei até pronto aí para poder facilitar aí. Né? Então ele vai criar esse objeto aqui na nuvem. A gente consegue expandir os detalhes dele. Né? Então ele tem aí a questão de visão geral, né, com as informações dele, né? Como que a gente pode montar isso aí, né, em algum lugar, né? Então se a gente tem ali é isso aí mesmo, George. Ele tem um mínimo de 1 tera, né? Então é muita coisa. Então tem outras formas de armazenamento na GCP, né? Então você pode usar outras formas para poder armazenar aí e ter menos um espaço menor ali, um custo menor também. Então ele mostra aqui o ponto de montagem, né? Então se você quiser montar numa máquina isso aí, vocês conseguem montar. E ele já está integrado automaticamente lá com o nosso cluster. Né? Então a gente já consegue utilizar isso. Quando a gente sobe o nosso cluster de autopiloto, ele já tem ali habilitado ali esse tipo aí de drive aí de armazenamento. Bom, agora que a gente viu aí os nossos o nosso file store, a gente vai vou até trazer o VS Code para cá, que é até melhor para vocês verem. A gente vai entrar aqui no manifesto e vai editar lá com as imagens que a gente colocou. Né? Então a gente criou a imagem lá do download image aqui. A gente criou lá o WordPress, né? Então a gente vai colocar essa imagem lá no nosso manifesto. Beleza, eu vou salvar. Eu vou pegar a imagem lá do MySQL. Cadê a imagem que eu queria? Que foi essa aqui. Listed, beleza. Vou vir aqui no MySQL e vou adicionar também lá o nosso deployment. Ok. E o legal aqui que vocês podem ver dentro do manifesto, né, que ele passa ali as configurações de config map e secret, tá vendo? Não vai dar tempo de adentrar muito nesses detalhes, né? Mas a gente passa essas informações tudo dentro do manifesto do deployment. Por isso que ele se torna ali um objeto ali mais sofisticado. Feito isso, pessoal, a gente vai vir aqui no Ingress do WordPress, né? Onde ele vai ter ali esse arquivo, né, que é o WordPress Ingress, onde ele vai usar ali o Ingress do Nginx, né? E vai criar ali uma role que vai direcionar tudo que vier do serviço WordPress para vir para essa URL aqui. No caso, lembra que a gente guardou lá o IP do nosso load balance? Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai pegar esse IP aqui e vai colocar aqui nesse nosso domínio aqui que a gente criou. Usando o nip.io a gente consegue aí ele fazer ali transformar em um domínio aí para a gente poder testar, né, esse nosso ambiente. Então, ele vai se chamar WordPress, o IP do load balance nip.io. Beleza, agora vamos para o deploy. Agora vocês vão ver como que é feito aí o deploy de forma via CLI, via os comandos kubectl. A gente vai usar o kubectl apply. Ele faz o quê? Ele cria aí as informações via arquivo aí de configuração.
Então, a gente vai usar esse carinha para poder criar o nosso ambiente, né? Então, a gente vai começar aí criando... A gente vai criar um namespace, né, para esse ambiente, né? kubectl create ns web, vamos chamar ele de web, beleza? E vamos vir criando aí tudo, né? Então, ele vai dar um kubectl, apply, "-f", ponto. Esse ponto ele vai ler todos os arquivos que estão dentro do WordPress MySQL, "-n", web. Peraí que o kubectl... Peraí que eu inverti ali, não vai, kubectl. Pronto. Então ele vai criar os objetos aí de forma segmentada. Então ele vai criar primeiro o config map, ele vai criar o deployment, vai criar o persist volume, vai criar ali o persist volume claim, vai criar a secret e vai criar o service. A gente pode listar o que foi criado aí. Então a gente pode rodar aqui, por exemplo, kubectl, get pv, pvc, svc que é de service, o pv é de persistent volume, o pvc é de persistent volume claim, porque o Kubernetes ele tem ali uma forma de a gente abreviar ali as coisas. Pode "-n web". Ele está criando aí para a gente. Eita, acabou o tempo? Ah. Aqui estender um pouquinho. Só fazer o deploy aqui do WordPress, então, enquanto isso. Ah, beleza. Falar de Kubernetes assim é bem extenso, né? Bom, mas deu para vocês pegarem bastante coisa, né, pessoal? Eu queria pelo menos mostrar ali a aplicação do WordPress rodando aqui. Ali criando ali, se der tempo. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mostrar aí o deployzinho aqui. Pô, beleza. Desculpa aí, Daniel, pelo tempo aí aqui. É que não teve jeito de resumir tudo. Pelo menos vocês conseguiram ver um deploy de Super Mario. E vai demorar algum tempo, alguns minutinhos, por conta daquela questão do que eu mencionei para vocês do autoscaling do autopiloto, né? Então ele vai demorar uns minutinhos a mais para escalar. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido pegar conhecimento aí sobre Kubernetes, né? Eu acho que a gente consegue abrir até o ingress dele, pelo menos. Né? Acho que ele não vai carregar o banco, né? Vai carregar com erro porque o banco não subiu ainda. Mas aí ele vai dar batch gateway, porque não subiu ali o banco ainda. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aí pegar bastante conhecimento aí. Visto o básico do Kubernetes até entregar uma aplicação. Né? A gente conseguiu pelo menos provisionar o Super Mario, faltou só o WordPress ali. Mas eu disponibilizei para vocês aí a questão do repositório, então, para quem quiser testar depois aí, é só testar que está funcionando. E valeu pelo espaço aí, Daniel. O pessoal tem meu LinkedIn aí, vou mandar aqui para vocês, qualquer dúvida aí que vocês queiram aí conversar, etc. Eu também costumo compartilhar bastante coisa lá. Sensacional, Emerson. Deu para pegar um conhecimento aí de Kubernetes? Deu uma Pô, resumida aí.
Demais, cara. A galera aí deixa um salve aí pro Emerson, porque logo no início aí, cara, tem muito conteúdo, velho, e é Tem. muito legal. Se você tem uma didática fantástica aí para explicar sobre como as coisas funcionam, muito bom.